fala tanto na diminuição dos índices e tudo mais, só que ninguém se sente seguro. Ontem mesmo tivemos aqui em São Paulo, na área do 15º Distrito, em plena luz do dia, um assalto que culminou com a morte de um policial militar reformado que tinha tirado ou de uma casa de câmbio, de uma agência bancária, uma certa importância, estava acompanhado de mais outro. E os dois acabaram baleados. A casa do prefeito de São Bernardo do Campo, o condomínio em que ele mora, a casa dele não, mas o condomínio em que ele mora, foi assaltado, 4 residências invadidas. Como é que você vê essa questão da violência, em que alguns tentam passar o pano? Tudo bom, Zé Paulo? Olha, de fato a sensação de violência continua, é evidente que continua acontecendo, mas o fato é que os dados, não é, a estatística fria, mostra uma redução em 2018 e que continua acontecendo em 2019 da violência no país. Tá? Saiu agora essa semana o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e é uma pesquisa mais abrangente que sintetizou todos os dados de 2018. Então a gente tem os dados, comparando 2017 com 2018, você teve uma redução de 10,8% do número de mortes violentas no país. Latrocínio seguido de morte, homicídio, enfim, mortes violentas. Então é uma redução muito significativa. Para ter uma ideia, de 2011 a 2017, o número de homicídios, de mortes violentas no país foi de 47 mil para 64 mil. Nós tivemos uma explosão. Não é à toa que esse assunto virou pauta nacional, quer dizer, virou quase uma questão central da política nacional. Nós fomos de 47 para 64 mil mortes violentas, que tornou o Brasil um dos países mais violentos do mundo. E o que aconteceu? Em 2018, houve uma reversão desse fenômeno da violência. E não é só morte violenta, é o latrocínio, é o roubo de carro, estupro, ou seja, todas as modalidades de violência, quer dizer, tendem, né, tiveram uma tendência de queda. Né? Menos o feminicídio, né, Júlia? O feminicídio cresceu, né? Ele teve aí você tem uma série de questões, de aumento também de registros, de denúncias, de investigação, etc. Então o feminicídio registrou um crescimento e também a letalidade da ação policial, né? Passou um pouco mais de 6 mil mortes causadas por ação policial. Né? Então a primeira tentação é dizer o seguinte: bom, já que a polícia matou mais, então você tem uma polícia mais eficiente, e essa letalidade da ação policial estaria sendo nas causas, digamos, para explicar aí a redução da violência. Só que os dados não corroboram essa tese. Né? Se a gente observar os estados que tiveram maior declínio da violência, que é basicamente o Acre, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, um crescimento importante, que tiveram uma proporção importante de mortes provocadas por policiais. Né? Pelo contrário, a relação é quase inversa. O Pernambuco, por exemplo, tem uma percentual um pouco acima de 2%. Rio Grande do Sul, 5%. Quer dizer, então, o Espírito Santo também nessa faixa, em torno de 5%. Então, é difícil você fazer essa correlação. O Rio de Janeiro, por outro lado, que tem o maior índice de mortes produzidas em ação policial, né? Você tem 39 homicídios, né, por 100 mil habitantes, é uma das taxas mais altas do país, da região Também sudeste. lá é que morrem mais policiais, né, Chile? Exatamente, que pese que morrem mais policiais, mas caiu a taxa de policiais mortos em ação ou fora de ação. Mas aí então, é interessante da polícia, né? Exatamente. Eu acho que o desejável é isso mesmo, que morram bandidos, não policiais. Exatamente. Então, agora é muito complicado. Eu li várias análises sobre esses dados todos para tentar entender. Está hoje uma grande discussão no país para tentar entender o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu no Brasil, lá por volta de 2017, não é? Porque os dados consolidados de 2018, você não inicia esse processo em janeiro de 2018. Então você tem uma tendência, a partir do ano de 2017, onde você tem essa queda da violência. Acho que algumas razões são meio óbvias, né? Quer dizer, a violência se tornou uma endemia, se tornou um problema nacional, houve uma reação do Estado brasileiro, dos estados, houve um aumento dos orçamentos. Boa parte da violência social no Brasil, ela é de natureza social, 75% das vítimas são negros, não há dados sobre autoria, né? Mas vamos lá, mais de 80% tem ensino fundamental, quer dizer, a violência no Brasil, em grande medida, é uma questão social.
né? Social no sentido que ela atinge as pessoas mais pobres, mais vulneráveis do ponto de vista social, né? Então, assim, o fato de que nós tenhamos passado por uma crise brutal em 2015, 2016 e termos passado a um processo de recuperação da economia a partir de 2017, no fundo é a grande explicação, a chamada teoria do contexto. Você diminui o número de assaltos, de roubo, então você diminui o clima de Agora, o violência. Schiller, é o Rafael, tudo bem? Tudo bom, Rafael? Tudo bem. Como é que a gente explica, Schiller, por exemplo, no período em que o Nordeste cresceu a taxas chinesas, como costumavam dizer, a explosão dos indicadores de violência naqueles estados do país, ali no final da década passada também? Olha, ali você tem aí, precisa analisar o caso do Nordeste, né? Quer dizer, você tem uma série de explicações para isso. Quer dizer, você teve um deslocamento de facções criminosas, né? Você tem um relaxamento das políticas de segurança pública, não é? Enfim, aí é uma análise que precisa ser regionalizada, não é? E a violência é muito difícil de você explicar a partir de uma grande lógica, né? Então, você tem um crescimento da renda que não é acompanhado pela redução da violência numa região pobre do país, né? Então, realmente um dado a ser analisado. Eu não tenho essa resposta, Rafael, precisa ser investigado isso com muito mais detalhe. Eu diria que os especialistas em segurança pública no Brasil não têm essa resposta. No fundo, assim, ninguém sabe exatamente o que aconteceu para essa redução, não é? A explicação que a mim parece mais plausível é: o país focalizou no tema da segurança, não é? Foi criado depois de 2018 o Ministério da Segurança, mas já vinha vindo uma política de priorização, o Plano Nacional de Segurança Pública. Há um registro de uma certa curva de aprendizagem das facções criminosas, especialmente o Comando Vermelho, o PCC, quer dizer, teria sido um acordo de redução de homicídios, mas explicaria homicídios, mas não as demais modalidades de violência, né? Então é um tema muito complexo, não há uma linearidade nessa explicação, né? Mas esses fatores que eu mencionei são alguns dos apontados aí para explicar essa tendência.